Soltura de Monique Medeiros. O Brasil acordou com esta notícia e a gente vai explicar aqui todas as nuances desse caso juridicamente, o que na verdade não foi uma soltura, vocês vão entender aqui comigo o que aconteceu. E se você entendeu juridicamente o que eu vou explicar, você não vai me cancelar. Agora, corro sério risco de ser cancelada por esse vídeo, tá? Mas, pelo direito, por amor ao direito, fique comigo até o final e veja a minha opinião jurídica e criminológica acerca do caso. Já começa deixando aquele like esperto, já começa se inscrevendo aqui no canal. Tenho mais 2 ou 3 vídeos sobre este caso aqui, inclusive debati o caso com meu grande professor, balançou a mesa aqui, com meu grande professor, o médico, tá? O psiquiatra Antônio Essa. Tem um vídeo aqui de mais de 1 hora com o meu professor de psicopatologia forense, tá? Ele que foi médico durante muitos anos, psiquiatra ali do manicômio judiciário, então ele tem gabarito para falar sobre o caso e falou comigo aqui no canal. Mas, gente, o tema de hoje é a soltura, né? É a soltura da Monique Medeiros. Acordamos aí já com essa notícia que a Monique Medeiros foi solta, saiu da cadeia, já esteve aí no complexo prisional para colocar a pulseirinha, a tornozeleira eletrônica que vai monitorá-la, tá? E a notícia vem por aí, pipocando nas mídias, né? Nas mídias sociais, tanto nas mídias aí também televisionadas. E o que eu escutei hoje de manhã, gente? Quase caí de costa quando eu escutei hoje de manhã na Jovem Pan falando o seguinte. Tava chegando em casa, tinha dado aula, tava chegando em casa. E ele falou o seguinte: olha, depois de participar, guardem as palavras, desse crime tão bárbaro, e após cumprir apenas 1 ano de pena, Monique Medeiros foi solta. Tá tudo errado nessa afirmação, né, gente? Quem é do direito sabe. Primeiramente, presunção de inocência, todos são inocentes até que se prove o contrário. E mesmo se assim não fosse, veja só, nós temos mais de 2 anos desse caso em tramitação, tá? Então já foi feita a reconstituição do crime, já foram ouvidas diversas testemunhas, a ré Monique foi ouvida durante mais de 10 horas e o Jairinho optou por não falar absolutamente nada, embora contra ele pesem outras acusações aí de agressão, de tortura, né? Em outros casos muito parecidos com o caso do falecimento do menino Henri Borel, tá? E o que acontece? Todas as provas colhidas até o momento, inclusive a juíza menciona isso na decisão dela, apontam que não houve participação nenhuma da Monique na morte do menino Henri, tá bom? Não houve. Inclusive a juíza coloca isso na decisão dela. Eu vou colocar na tela agora para vocês lerem a parte da decisão que fala sobre isso, tá? Põe na tela aí, direção. Não me cabe aqui especular as razões de semelhante reação. Isso ela fala da reação de ódio contra Monique, em especial vinda das redes sociais. Inafastável, porém, é a constatação de que não se acha coerente e nem proporcional ao relato da denúncia, ou seja, nem mesmo a denúncia fala que a Monique foi violenta contra o Henri, e tampouco ao que se vem apurando ao longo da instrução criminal. Pode voltar aqui comigo na tela. Então veja só, nós temos a presunção de inocência e mesmo se assim não fosse, gente, mesmo, vamos presumir inocente, mas durante o processo, o que pode acontecer? Todas as provas estão apontando para a autoria do crime. Então aí já começa a derreter durante o curso do processo a presunção de inocência. Ela vem derretendo durante a instrução criminal e culmina depois com uma sentença condenatória. No caso da Monique está acontecendo exatamente o contrário. Houve ali uma presunção de que ela era culpada, totalmente culpada, né? Seja pela conduta que ela apresentou, o rosto que ela fez, a foto que ela tirou, enfim. Coisas correlatas ao acontecimento, né? Ao crime da morte do Henri, não há dúvidas que foi um crime.
Mas durante a instrução criminal, o que aconteceu? Não se apurou que ela tenha concorrido de qualquer forma para que o resultado morte fosse conseguido, fosse objetivado, como aconteceu infelizmente, com o menino Henri Borel, que com certeza é um acontecimento nefasto e que o responsável deve ser responsabilizado e penalizado, tá? Então, todos os atos processuais até agora, eles militam, ou seja, eles apontam a favor da Monique. O que foi apurado lá, gente? O Jairinho dava um coquetel para ela antes dela dormir, que era Zolpidem. Quem já tomou Zolpidem aqui para dormir sabe, eu já tomei. Não me adaptei porque é um remédio horrível, você fica parecendo um zumbi, com Rivotril. Olha o coquetel. Quem já tomou Zolpidem que sabe como é, muita gente toma. Quem já tomou Rivotril que sabe também como é, tá? Eu nunca tomei os dois juntos, eu tomei uma vez um, outra vez outro. Graças a Deus hoje eu não tomo mais nenhum para dormir, né? Faço meus rituais para dormir. Sou insônia, também tem insônia. Quem tem insônia pode maratonar aqui o canal durante as noites. Mas eu nunca tomei os dois juntos porque são dois remédios. Que foi, Zezinho? Gente, o Zezinho latiu aqui, tá? Eu nunca tomei os dois juntos, porque são dois remédios tarja preta, tá? Que não devem, né, ser misturados, a não ser que a pessoa tenha um problema muito grave para dormir, tenha um impedimento muito grave para dormir. Mas são remédios que induzem praticamente a uma sedação completa, tá? Então se apurou ali que a Monique tomava esse coquetel ministrado pelo Jairinho. A gente sabe que ele é médico, embora nunca tenha exercido a medicina, tem o CRM, então conseguia essas substâncias com facilidade e dava para ela antes de dormir, tá? Essas substâncias. E aí ela simplesmente apagava e deletava, tá? E durante a noite, o que aconteceu? Ela foi acordada já com o filho dela sem vida. As imagens que foram mostradas aí, vou ver se eu acho para colocar aqui também, já era um menino sem vida sendo transportado pelo elevador do prédio, tá? Então nós temos aí esses dois fatos. Contra a Monique não pesa qualquer fato que se tenha apurado durante a instrução criminal de que ela tenha concorrido culposa ou dolosamente para a morte do Henri. Aí você pode me perguntar, né, operador de direito, mas ela é garante, né? Ela é garantidora, então ela pode cometer um crime comissivo, ou seja, um crime que só se comete com ação pela via da omissão. Então ela tinha o dever de proteger o menino e não protegeu o menino. Nessa justificativa jurídica, com muito esforço pelos fatos apurados, caberia uma responsabilização penal da mãe, tá? Pelo simples fato dela ser mãe. Única e exclusivamente por este fato, tá bom? Então, nós já superamos essa discussão de que as pessoas falam, tem que matar, ela é a mãe, como uma mãe faz um negócio desse e tal, não sei o que. Gente, eu acredito que a inteligência, ela não pode entrar nesse efeito de manada, tá? Esse efeito de ataque de manada, sem a efetiva análise dos fatos e do que está acontecendo, tá bom? Então analisem os fatos e tirem vocês as suas próprias conclusões. Tem que prender, tem que matar, tem que enforcar, tem que, né? Como a juíza mesma fala, ela nunca viu uma reação violenta tão forte contra um réu, né? De outros crimes. Aí veja bem, a Monique estava presa, foi presa em abril do ano passado, né? O que acontece quando alguém é preso? Eu sou presa, a minha segurança não é mais minha responsabilidade. A minha segurança passa a ser responsabilidade do Estado, tá? Na medida em que eu tenho a minha liberdade cerceada, a minha segurança e o meu bem-estar são de responsabilidade do Estado. E o que acontece? A Monique presa, ela estava sofrendo diversas ameaças, até mesmo dentro da própria cela que ela estava ali encarcerada, tá? Foi acusada de atos libidinosos e depois as mulheres retiraram as acusações
Tem aí suspeitas também que tenha algum advogado ou uma advogada participando, né, desses recados, dessas ameaças que chegavam, dessas ameaças que chegavam a Monique aí por meio de outras detentas. Então veja só, o Estado tem que garantir a segurança. Se acontecer alguma coisa com a Monique, podia ser culpa do XPTO, mas primeiro, de quem cometeu a agressão, mas primeiro seria responsabilidade objetiva do Estado. Então, com fundamento também na segurança da Monique, é que ela foi posta em, vamos dizer assim, a grosso modo, liberdade. E agora a gente vai chegar na parte mais importante desse vídeo, tá? Ela não está em liberdade, tá bom? Ela não está em liberdade. O que aconteceu? Lá no nosso artigo 319 do Código de Processo Penal, vocês podem ler lá no Código de Processo Penal, que existem as medidas cautelares diversas da prisão. São medidas cautelares que cerceiam a liberdade do indivíduo, porém não de forma absoluta, não de forma total. Então, o que o legislador falou? Olha, nós temos a liberdade, né, total, e a prisão, que é totalmente o contrário da liberdade. Mas não temos nada nesta linha entre a prisão e a liberdade. Então, eu tenho que ter uma linha entre a prisão e a liberdade que seja gradativa, que seja algo que possa ser combinado, né, várias medidas combinadas, pagamento de fiança mais tornozeleira mais proibição de se ausentar da comarca, comparecimento periódico de juízo e tornozeleira. Por quê? Porque no Estado democrático de direito, a regra é a liberdade e a exceção é a prisão. Mas eu não posso colocar todo mundo dentro da prisão e também não posso colocar todos os criminosos em liberdade. Então, o que eu posso fazer? Eu posso monitorar essas pessoas e posso cercear a liberdade delas, não de forma absoluta, mas de forma gradual, certo? E foi isso que foi feito com a Monique. Além da tornozeleira eletrônica, ela não pode se comunicar com ninguém que não seja familiar ou a sua defesa, não pode se manifestar em redes sociais de nenhuma forma e nem entrar em contato com outras pessoas que não sejam da família. Por exemplo, ela não pode me ligar aqui, né? Não que ela tenha meu telefone, que eu seja amiga dela, mas ela não pode ligar para qualquer pessoa que não seja da família dela, tá certo? Então, a liberdade dela continua cerceada, ela continua com a liberdade cerceada, né? Porém, de uma forma gradativa, não da forma absoluta que era a prisão, até mesmo porque na prisão o Estado não estava conseguindo garantir para ela a segurança. E se o Estado resolveu cercear a liberdade dela, o Estado tem que garantir a segurança e o bem-estar daquele que está preso cautelarmente ou definitivamente, tá certo? Então esses foram os motivos que levaram à soltura, né? Vamos colocar aspa aí nessa soltura porque ela está cumprindo uma medida cautelar diversa da prisão, então ainda está com a liberdade cerceada, ela não tem a sua liberdade de forma plena, tá certo? Entenderam, gente, por que a Monique não está de fato em liberdade? Ela também não está em cumprimento de pena, porque ainda não foi condenada, não se sabe nem se será condenada, não é verdade? Mas o que a gente está esquecendo nesse imbróglio todo, gente? O que a gente está esquecendo? A gente está atacando tanta pedra na Monique, porque ela é mãe, porque ela tinha que proteger, porque ela tinha que fazer isso, que ela tinha que fazer aquilo, que eu no lugar dela faria isso, eu no lugar dela faria aquilo. Estamos virando um tribunal tão odioso contra a Monique, que é mãe, contra uma mulher, né? Que as pessoas falam, mas é proteger só porque é mulher, mas é porque ela não é proteger. Gente, não é proteger as mulheres têm que ser tratadas como mulheres e os homens como homens, tá? Então, é claro que as mulheres têm mais sensibilidade, isso é óbvio, gente, não preciso falar, isso é uma diferença biológica, tá? Então, as mulheres merecem a sororidade, né? Aquela união entre os seus pares, não é verdade? Mas nós estamos esquecendo de quem é o culpado desse crime e de mais crimes, né? Que é o doutor Jairinho, que está aí preso, finalmente foi preso, mas pelo que se nota e pelo que se vem apurando até então,
né, das instruções criminais aí que ele já está participando como réu, não só do Henri, mas de outras crianças, que ele era um contumaz, né? Ele, de forma habitual, contínua e durante anos, torturou crianças, bateu em crianças, agrediu mulheres. Então, ele tem um perfil de agressor, tem um perfil de torturador, tem um perfil cruel, e não se fala nada desse homem, né? Se fala única e exclusivamente da Monique. Ah, porque ela é mulher, ela tinha que agir assim, porque ela é mãe, ela tinha que ter agido assado. Até onde a Monique não teve aí o seu juízo, né? A sua cabeça corrompida, né? E seduzida aí por um abusador contumaz, por uma pessoa que já tinha um histórico de violência. É claro que ninguém sabia, nem mesmo ela poderia saber, porque as mulheres não fizeram denúncia até acontecer o caso, infelizmente aconteceu o caso do menino Henri, e ela simplesmente não sabia, mas foi totalmente manipulada por um homem que é comprovadamente um manipulador, um abusador e um agressor de mulheres. Então vamos virar a chavinha, gente? Vamos combinar de virar a chavinha aí? De não cair no lugar comum, de falar o que todo mundo fala sem saber de nada e procurar se embasar em decisões e em pessoas que tenham conhecimento para falar? Vamos combinar isso? Olha só, teve um cancelamento lá do menino do Flow, né? Por quê, gente? Simplesmente porque a internet tá assim, não é verdade? Eu vi o meu marido assistindo Flow e eu falei, o que você tá vendo? Eu nunca tinha visto, né? Falei, há um tempo atrás, né? Eu falei, nossa, mas o que você tá vendo, amor? Ele falou, tô vendo o Flow. Eu, tá, mas o que é o Flow? O Flow é o Monark aqui e o gordinho lá, esqueci o nome dele. Igor, né? O Monark e o Igor, acho. Falei, tá, mas eles são o quê? Não, eles são o Flow. Falei, tá, mas eles são formados em quê? Qual que é a formação deles? Ele é historiador, professor, né? Ele é pedagogo, ele é filósofo. Qual que é a formação dessa pessoa para ela estar emitindo tantas opiniões assim durante 3, 4 horas? Não, eles não têm informação nenhuma não, eles só vão falando aí. Falei, então você fica 3, 4 horas escutando duas pessoas que não têm informação sobre nada falando sobre tudo? É legal. Gente, então deu no que deu, né? A história do Monark eu não preciso contar. Todo mundo sabe o que aconteceu. Então procurem fontes confiáveis para se informar, tá bom? Meu nome é Nara Fernandes, eu sou advogada, sou professora, sou escritora, sou palestrante. Meu livro tá aqui, ó, Criminologia, 500 questões comentadas para concursos, tá bom? Vou deixar o link aqui embaixo, quem quiser comprar, ajudará muito essa humilde professora. Um beijo e até o próximo vídeo. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal.